bom dia. Estou fazendo aqui um trabalho de português, do segundo D, meu grupo aqui. E aí, eu vou entrevistar aqui o professor Jonas, professor de Sociologia nosso, segundo ano. Tô filmando o grupo. Nosso tema é sobre a comunicação entre das instituições religiosas, não é isso? E o papel dela, o impacto social dela na sociedade hoje. E eu vou começar. Como era a comunicação religiosa antes, Jonas? Se ela era aberta e íntima com os fiéis? Então, a gente precisa de contextualizar esse antes, né? Esse antes pode ser lá na época de Jesus, né? E no início do cristianismo, né? Nos 3 primeiros séculos da igreja. A comunicação era uma comunicação aberta, uma comunicação coerente, uma comunicação que não era só palavras, era também uma comunicação atitudinal, entende? Então, aquilo que Jesus falava era também aquilo que ele praticava, que ele vivia. Aquilo que os apóstolos faziam no início do cristianismo era aquilo que eles acreditavam, que eles viviam, que eles falavam, né? Então, quando tem uma coerência entre o que eu falo, o que eu acredito e aquilo que eu vivo, a palavra, a comunicação tem uma força muito maior, entende? Então, ela tem um impacto de mudança, de transformação, de conversão. Isso aconteceu no primeiro século. Depois a igreja vai para assumir a Idade Média, né? A Idade Média, então, é uma ascensão do cristianismo, e nessa ascensão, junto com os poderes políticos, ela vai ganhando força, vai ganhando um império. E aí, a comunicação muda. Não é mais agora marcada pela força do testemunho, do exemplo, mas agora ela é marcada pela imposição, né? Pela força das armas. Então, o que era a norma? Você vai fazer uma viagem, vai descobrir riquezas para o império e vai fazer novos adeptos para a fé cristã. Então, agora, a guerra, as cruzadas, em nome de Deus, a gente tem que impor a religião para as pessoas. Muito perigoso esse tipo de discurso. Quando o cristianismo domina toda a Idade Média, o Império Romano ganha toda a extensão, então, passados alguns séculos, toda a Europa, a América era religiosa. Então o discurso agora era comum da vida. Não tinha outro discurso a não ser religioso. A música era sacra. As universidades eram cristãs, católicas. As artes, todas artes sacras. Você não tinha como fugir do mundo sacro. Aquilo fazia parte do mundo da vida. Era a linguagem que se tinha naquela época. Isso durou basicamente toda a Idade Média. E é uma linguagem que é a vida, do cotidiano. Até que nós temos aí o Renascimento, né? Então há uma emergência do homem e da razão. E aí bota fim ao discurso religioso, né? O discurso religioso agora não dita mais as regras, comportamento das pessoas, que dita é a razão. E aí, para não perder campo, não perder os fiéis, o que a igreja faz? Ela então institui um concílio chamado Concílio de Trento, e nesse concílio ela redefine a linguagem religiosa, que agora passa a ser uma linguagem muito marcada pelo intelectualismo e muito marcada pela pregação forte. Uma pregação que tinha que fazer o fiel aceitar as verdades da fé, ainda que usasse o medo. Qual que é o medo? O medo entrava no imaginário das pessoas, no simbólico. Então, o medo do inferno, entendeu? A ideia de céu, se você for bom, você vai para o céu, se não for, você vai para o inferno, né? E isso estava exposto nas pinturas. Começa a aparecer nas igrejas a figura do diabo, a figura do inferno, aquelas pessoas, você figura para isso, você não vê lá, né? Queimando, ardendo no calor, né? E a figura do céu, todo bonzinho. A igreja começa um discurso a partir do medo, né? Fundamentado no céu e no inferno. O fiel respeitar Deus. Isso vai até 64, 60 por aí, na segunda metade do século XX, que o mundo começa a mudar, os discursos, as práticas, e aí você tem hoje uma linguagem que não é mais uma linguagem do medo,
mas é uma linguagem que parte da razão e da espiritualidade, da razão e da mística, ok? Uma volta ao modelo da época de Cristo lá. Qual foi o papel da igreja no sentido de difundir ideias políticas? A igreja sempre foi muito política, né, gente? Assim, lá no início do cristianismo, ela se posicionava contra o Império Romano. Jesus morreu por motivo político, né? Inúmeros cristãos foram jogados aos leões, foram mortos, martirizados, porque se opunham ao Império Romano. Depois, quando há essa junção do Império, essa junção é uma junção política, né? O Império Romano estava em decadência e eles usaram o cristianismo para quê? Porque era uma religião que estava em ascensão para se fortalecer. Então, é uma união que foi política. Fortaleceu o Império Romano e, ao mesmo tempo, o cristianismo se expandiu. Então, politicamente era isso aí. Por fim, quem faziam os reis eram os papas. Ok? Então, está totalmente liberado o poder religioso e o poder político, temporal. Depois, a gente tem um momento de um Estado laico. A igreja então perde tanto de poder, né? Uma perda de poder enorme com relação ao Estado laico da igreja. Mas, mesmo com essa perda de poder, a igreja continuou sendo uma instituição de referência, de muito poder, que, de certa forma, ainda que não tão diretamente, mas ela influencia na medida em que ela forma os fiéis, em que ela tem uma escuta de facilidade com governantes, com autoridades importantes do mundo da política. A missa na Igreja Católica foi celebrada no latim. Que assim, indicava, assim, visando que a maioria dos fiéis não compreendia o que a mensagem que estava transmitindo, né? Isso indicava uma estrutura de igreja piramidal, uma estrutura de poder, porque a igreja era assim, ó, na pirâmide, no topo da pirâmide tinha o Papa, que sabia tudo, que era o príncipe da igreja e mais perto de Deus. Depois iam os bispos, depois iam os padres, os religiosos, e lá embaixo era o leigo. O nome leigo significa aquele que é ignorante, né? O popular que é ignorante, que não sabe. Então, como o padre sabia muito e o leigo não sabia, então o padre rezava latim, o leigo se contentava em fazer suas orações do jeito que ele compreendia, que era rezar o terço, enquanto estava rezando a missa, ficar lá meditando. Mas o que valeu nessa época aí, mais do que a compreensão, era a religiosidade que as pessoas tinham, a fé que elas tinham. Porque do ponto de vista da comunicação entre padre e leigo, a comunicação aí era um fiasco de comunicação. Nesse sentido, muito mérito para Lutero, né? Lutero, porque foi ele que ao fazer a reforma, ele então provoca que a igreja desse acesso à leitura da Bíblia, à compreensão dos fiéis da missa em português, que até então não tinha isso não. Então, a gente chega aqui às fontes alternativas, assim, contemporâneas de comunicação da igreja com o público, né, com os fiéis. Por que você acha que eles buscaram essas alternativas? Assim, Tá. Entende? A questão toda é o seguinte, o mundo muda, entendeu? O discurso religioso que pegava até na primeira metade do século XX, da segunda metade para cá já não cola mais. Você tem então um tanto de religiões, experiências religiosas, não mais só a experiência cristã católica. Você tem um tanto de informações que as pessoas têm acesso hoje pela mídia, pelo rádio, pela internet, celulares, um tanto de coisas importantes que permite a acessibilidade.